Fala, Otaku de Plantão, como vocês estão? Está bem? Aqui é o canal Opinião Otaku. Hoje eu tô vindo para analisar os episódios 1 e 2 da quinta temporada de Miraculous. Agora que eu alcancei a série, eu pretendo trazer uma análise mais aprofundada dos episódios em questão, talvez de 1 ou 2 episódios, dependendo do lançamento, né? Não sei qual será a frequência de lançamento dos episódios, mas se o episódio conter muito pouca coisa, assim, aí eu pretendo trazer 2 para englobar mais assuntos. Mas caso o episódio tenha bastante conteúdo, bastante informação, eu trago aqui sem problema nenhum. Então vamos lá, pois esses 2 episódios tiveram muitas coisas importantes, muitas coisas legais que eu gostaria de falar. Deixei até tudo bem anotado para não esquecer de nenhum detalhe. Mas antes de continuar, gostaria de pedir que deixasse seu like, pois me ajuda bastante. Se inscreva no canal também, compartilhe o vídeo. Se quiser ajudar o canal, agradeço muito a todos de coração. E sem mais delongas, bora para a análise. Dessa vez, como eu vou analisar o episódio e não a temporada como um todo, vai ser um pouquinho diferente dos vídeos anteriores, né? Que vocês já estão acostumados, onde eu falo de ponto positivo, ponto negativo, melhor episódio, e por aí vai, né? Aqui vai ser um pouco diferente, vou retratar algumas coisas, alguns assuntos importantes dos 2 episódios. Primeiro, claro, do episódio 1, depois do episódio 2, mas sem me prender a nada. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu gostaria de falar é sobre o vilão da história, né? O Gabriel Agreste. Logo no início do episódio 1, né, da quinta temporada, já foi retratado um pouco assim o pensamento, né, dos nossos heróis e o pensamento dele. Ele escravizando ali os Kuamis, né, assustando eles e tudo mais, né, eles morrendo de medo, tudo aglomerado assim no canto, e ele falando palavras horríveis para eles. Já os nossos heróis, tanto Cat Noir como a Ladybug, pensando em liberdade, pensando em coisas positivas. Então, mostra bem o contraste do bem e o mal ali, foi muito bem retratado naquela cena inicial da quinta temporada, e eu curti bastante esses diálogos, pois um envolvia o outro, apesar de estarem, né, em ambientes diferentes, né, e não estavam se comunicando entre si, mas do jeito que foi colocado, né, deu a entender que estava conectado, né, um ao outro ali, né. O vilão falando de escravidão, né, que é utilizar os Kuamis sem se portar muito com eles, apenas com seus objetivos. Já a Ladybug e o Cat Noir pensando em liberdade, pensando em ajudar ali o povo de Paris, a protegê-los principalmente. Então isso é muito legal e eu curti bastante essa introdução. Outro ponto importante foi que o Kuami, logo em seguida, né, o Kuami da Serpente, fala para o Gabriel Agreste, né, que para trazer a esposa dele de volta, ele vai precisar pagar um preço, né, uma vida por outra vida. Então ele pede para ele refletir e desistir, né, desse objetivo, mas ele, claro, não é escutado. O Gabriel está fixado, né, nesse objetivo de trazer a esposa dele. Pelo menos eu pensava assim. Mais para frente eu vou falar da atitude horrível que ele tomou. Mas ali naquele ponto ele estava focado em trazê-la de volta e por isso não escutou e não quer nem saber se vai ter que pagar um preço alto para trazê-la de volta à vida, né? Então vamos esperar e aguardar e ver o que vai acontecer e ver que preço é esse que ele vai pagar sem se importar, né? Pode ser um preço talvez muito alto e que ele talvez nem saiba. Então temos que esperar e aguardar. Mas foi uma boa informação que o Kuami da Serpente nos trouxe. Eu já tinha mais ou menos ideia, né, dessa informação através de comentários que alguns inscritos deixaram aqui no meu canal. E agora veio a confirmação, né, com o Kuami da Serpente explanando, falando diretamente para o vilão. Percebemos também que o povo de Paris não teme o Monark, né, um novo vilão tão poderoso que roubou todos os Miraculous ali da Ladybug, ou quase todos, né? Ele ameaçou diretamente ali a população de Paris, pedindo para que eles se unam a favor dele, né, para tomar os Miraculous tanto do Cat Noir como da Ladybug. Mas o povo não deu ouvidos, não escutou ele e está de total apoio aos nossos heróis, né? Isso mostra o valor de cada um ali e que eles não vão sucumbir ao medo, né, de serem akumatizados, de serem atacados por algum akumatizado em questão. Eles vão continuar fiéis aos nossos heróis. E isso também foi um retrato que até elevou um pouco a moral dos nossos heróis, que estavam um pouco abalados ali naquele momento, né? Por conta da perda dos Miraculous, principalmente a Ladybug, estava se sentindo bem para baixo, não tão confiante assim, se sentindo péssima. E o povo ali gritando os nomes dos nossos heróis e apoiando eles. Foi também uma cena muito emocionante e muito legal de assistir. E depois disso, começou a correria, né, pelo tempo entre o Monark e os nossos heróis. Foi muito interessante. Ele não quis escutar a Natalie, né, o Gabriel Agreste. Ele liga para ela, informa que pegou todos os Miraculous, né, ali, ou quase todos. E a Natalie tentou falar com ele, bolando um plano, mas ele não deu ouvidos a ela. E isso acabou prejudicando inicialmente, mas depois ele conseguiu, né, com esses pulos temporais, chegar até ela. E ela depois passou a auxiliá-lo, né, deu uma informação muito importante mais para frente. Mas nessa correria toda, a Bunnix aparece,
para ajudar os nossos heróis, né, a confrontá-lo, pois ele estava utilizando o Miraculous do Coelho e se tornaria muito perigoso se ele conseguisse voltar no tempo e mexer em alguma coisa lá, né, atacar até os nossos heróis, como ele tentou, né? Ele tentou pegar os Miraculous, tanto da Ladybug como do Cat Noir, mas a Bunnix veio e levou os nossos heróis também para aquela toca lá do tempo, né? Aquele local bem interessante, né? Onde você vislumbra cada linha temporal e com isso eles conseguiram impedir o vilão, né? De conseguir os Miraculous com mais facilidade em alguns pontos mais específicos da história, né? Onde nossos heróis estavam quase que indefesos, né? Então foi muito legal ver essa correria no tempo, depois a batalha ali também entre ele e os três, tanto a Bunnix, o Cat Noir e a Ladybug. Ele utilizando muitos Miraculous e sofrendo com isso, tomando choque, né, por conta do uso excessivo de Miraculous ao mesmo tempo. Mas mesmo assim ele consegue derrotar a Bunnix, né, utilizando o ferrão e quase tomando o Miraculous do coelho dela. Mas nossos heróis conseguem impedi-lo, né? E pega pra si, o Cat Noir entrega pra Ladybug utilizar, né, o Miraculous do coelho. E nessa parte foi muito legal por parte da Ladybug, né, de deixar o Cat Noir assumir a responsabilidade, né, de utilizar a combinação do gato com o coelho lá, e ele se transforma. Isso reforça a parceria dos dois, já estava um pouco abalada devido à última temporada dela utilizar muito, né, os outros heróis e deixar ele um pouco escanteado de lado, né? Ele se sentiu muito mal com isso, e aqui ela reafirma essa parceria, já que agora são somente os dois, né? Então essa parceria tem que estar mais forte do que nunca, ainda mais encarando um oponente muito mais poderoso, que tem muitos Miraculous na sua posse, né? Então isso foi bem legal da parte dela, e eu gostei bastante da atitude da Ladybug. Depois disso, começa aquela correria pelo tempo, né? Até chegar num ponto onde o Monark tem uma boa ideia de utilizar o poder, né, do Miraculous do cachorro, que é a bola, né, em tocar o Miraculous do coelho, para que caso ele perdesse, ele conseguisse recuperar imediatamente. Então foi uma boa ideia, foi uma boa sacada. Depois é utilizado até contra ele, mas nesse ponto ele até que foi inteligente, né? Devido a tanta burrice que ele vai cometer mais pra frente, aqui nesse ponto ele utilizou um pouco de massa cefálica, conseguiu pensar nessa estratégia. Claro, acabou dando ideia para os nossos heróis e no futuro ele acaba sofrendo com a própria ideia que ele teve, mas ainda assim eu dou um mérito a ele. Outra coisa que eu gostaria de retratar é o pai da Alex, né? Ele já sabia o que ia acontecer devido a sua filha enviar fotos para ele, né, de vários lugares do mundo, né? Ela já adulta, né, a Bunnix no caso, enviava as fotos para ele, então ele já sabia o que ia acontecer com a sua filha menor. E nesse ponto a Alex, né, do presente é recrutada para se tornar a futura Bunnix, né? Não agora, ela primeiro utiliza o Miraculous do cachorro para ajudar os nossos heróis e depois ela teria que tomar conta do Miraculous do coelho para sempre. Então aqui marca o verdadeiro surgimento, né, da Bunnix. A gente já conhecia a Bunnix do futuro, mas ainda não tinha ideia, né, de como isso foi acontecer, de como ela se transformou naquilo que ela é. E agora a gente tem essa parte da história contada, então foi bem legal. E o pai dela já sabia, né? É um pouco triste, já que ela vai se ausentar, né, da escola e tudo mais, vai ficar longe dos amigos. Mas, por outro lado, ela está cumprindo o seu dever e está ajudando os nossos heróis, né? Então também tem esse lado positivo da história, que é muito legal. Então, depois da Alex ser recrutada, ela passa a utilizar o Miraculous do cachorro, que foi pego com o Mestre Fu lá do passado, né? Os nossos heróis voltam no tempo, né? Na linha do tempo, na época que o Mestre Fu ainda estava fugindo, tentando se esconder. E os nossos heróis foram até ele, conseguiram ganhar a confiança dele e pegar o Miraculous do cachorro e entregar para a Alex, para ela utilizar o mesmo artifício, né, que o Monark fez, né, de tocar com a bola do Miraculous do cachorro, né, lá no Miraculous do coelho, no relógio, para que eles conseguissem tirar esse Miraculous do Monark. Ela consegue tomar o Miraculous do coelho dele e ele acaba sendo derrotado. Mas antes disso, o Gabriel acaba nessas viagens no tempo, voltando lá no mesmo momento que a Natalie iria dar o conselho para ele e passa a escutá-la. E ela tem uma excelente ideia, que é entregar um pendrive, né, para o seu eu do passado, no caso, o eu é o Gabriel Agreste do passado, né, para que ele curasse o Miraculous do pavão, para que sua esposa não adoecesse, né. Então era simplesmente ele ir na linha do tempo, onde ele e sua esposa viviam tranquilamente, ele vislumbra isso, e deixar o pendrive ali, né. Eles estavam fazendo um piquenique, e tinham saído momentaneamente, poderia deixar ali, simplesmente ele iria achar e, claro, ele é curioso, deveria acessar ali o pendrive e ver o que era aquilo, né? E descobriria, né? Que é o jeito, né, de recuperar, de reparar o Miraculous do pavão. Mas nesse ponto o Gabriel Agreste foi muito egoísta, pensando somente em derrotar a Ladybug. Ele desistiu de entregar o pendrive, onde ele teria
tranquilidade em fazer isso, os nossos heróis não tentou nem impedi-lo, né? Eles estavam pensando em outra coisa, em outro plano, em surpreendê-lo em outro momento, e ele perdeu a oportunidade. Isso chateou bastante a Natalie, fazendo eles romperem essa aliança que eles tinham, né, desde o início. A Natalie tinha muito respeito por ele, e esse respeito meio que se perdeu, né? Já que ele pensou mais em derrotar a Ladybug, derrotar o Cat Noir, do que na sua própria esposa, né? Ou seja, o objetivo principal dele, o foco principal, foi desviado por puro egoísmo dele, da parte dele, e também a cura da Natalie, né? Já que ela está um pouco debilitada pelo uso, né, do Miraculous do Pavão, também seria revertido e ela ficaria curada, ficaria boa. Então, ele não pensou em nada disso, só pensou em si próprio, e isso magoou bastante a Natalie. E agora teremos que aguardar e ver, né, o que ela vai fazer, se ela vai se voltar contra ele ou não. Ela simplesmente retornou para casa e olhou ali o Adrian dormindo, mas depois disso ela não apareceu novamente. Então temos que esperar e aguardar e ver quais serão as atitudes dela daqui em diante, né? Quais providências ela tomará, já que percebeu que o Gabriel está se perdendo aos poucos e se tornando no verdadeiro vilão realmente da história, né? Pois ele tinha um objetivo ali até que nobre, entre aspas, né? De recuperar, de ressuscitar mais ou menos a sua esposa, de fazê-la acordar. Só que agora esse sonho foi sobrepujado, né? Pelo egoísmo dele de querer derrotar os nossos heróis. Então subiu a cabeça completamente o poder e ele está se perdendo completamente. Então vamos ver de que lado a Natalie vai ficar daqui em diante. E depois que ele desistiu, né, de entregar ali o pendrive, ele acabou caindo na armadilha dos nossos heróis e sendo derrotado. Com isso, a Alex do futuro volta ao normal, ela é recuperada, desparalisada lá, recupera também seu Miraculous, e a Alex do presente recebe o Miraculous, né, que estava ali com o Gabriel Agreste, e se transforma na Bunnix, e depois disso ela devolve lá o Miraculous do cachorro para o Mestre Fu do passado, né? Então também foi bem legal essa viagem no tempo, ela deixando lá com ele, e daí em diante passando a ser a protetora, a guardiã desse tão poderoso Miraculous que é o do Coelho. E com isso encerramos o primeiro episódio, né? Com muitas coisas, muitas informações, com um egoísmo tremendo ali, né? Do Monark, do Gabriel Agreste, a Natalie se voltando ali também contra ele, ficando muito irritada com as atitudes dele. Um episódio também de muita ação, muita batalha ali, ele tentando utilizar vários Miraculous ao mesmo tempo para confrontar os nossos heróis e tendo dificuldade com isso, né? Pois ele estava tomando choque devido ao uso excessivo de vários Miraculous e depois ainda teve que parar para alimentá-los também, mesmo ele sendo adulto, né? Pois o uso excessivo acabava prejudicando e enfraquecendo os Miraculous. Então também são coisas, informações importantes que foram surgindo nesse episódio, que foi interessante de acompanhar, e agora em diante os nossos heróis vão tentar recuperar, né, um por um dos Miraculous perdidos. Vamos ver se eles irão conseguir, né? É claro que eu acredito que os nossos heróis são mais inteligentes, mais espertos do que o Gabriel Agreste, ainda mais se ele não tiver o auxílio da Natalie daqui em diante, já que ela é a grande mentora, né, das grandes ideias ali para tentar derrotar a Ladybug e o Cat Noir, e agora ele sozinho vai ficar um pouco debilitado no uso dos seus poderes, pois ele não é tão inteligente assim, tão esperto assim, e vai ser mais complicado daqui para frente. Mas temos que esperar e aguardar. Agora vamos lá para o episódio 2, no que aconteceu nesse episódio, que foi um episódio com menos informações, também com um pouco de ação, mas um pouco de sentimento também. Eu gostei desse episódio 2, principalmente na parte do início ali, onde a Marinette conversa com a Alia ali. Foi um momento bem interessante. Então vamos à análise do episódio 2. A primeira coisa que eu destaco é a parte da tristeza da Marinette ter sido sentida mais aqui nesse episódio. No primeiro não teve muito tempo, já que logo que eles estavam ali, ouvindo a mensagem do Monark, dali eles já começaram a correr atrás do Monark através do espaço-tempo, e não teve muito tempo dela sentir a perda, apenas naquele ponto, no final da 4ª temporada, onde ela estava ali triste, e o Cat Noir vem confortá-la, né? Mas depois disso, ela sente ali, conversando com a Alia, se responsabilizando pela perda em si, né? E sentindo bem triste, bem para baixo, já sentindo falta, né? Dos Kwamis que vagavam ali pelo seu quarto. Então, ela já começa a sentir falta. A gente sente um pouquinho também desse sentimento que ela tá sentindo e vê ela um pouco para baixo, né? Pois ela se sente derrotada. Então, é bem complicado, mas ela tem que virar a chave logo, pois ainda tem muita luta pela frente, né? E ela não pode deixar o Monarca vencer. Outra coisa que eu destaco é a aparição do Surran, né? Claro, para confrontá-la, pois ela perdeu os Miraculous, então ele foi direto a ela, só que ela meio que enquadrou ele, e ele também se sentiu responsabilizado, né, de não ter ajudado, de não ter feito nada. Então ele meio que pede desculpas, e ela até se surpreende com a atitude dele, pois ele meio que se perdeu ali com a parte da modernidade do mundo, né, comprando coisas e tudo mais, e perdeu o foco. Então dali em diante ele parte rumo, acredito eu, ao Tibete talvez, falando que ia buscar reforços. Vamos esperar, aguardar que reforços são esses, né?
Será que ele vai trazer novos monges, novos guardiões ou novos Miraculous? Não sei. Temos que esperar e aguardar e ver que ajuda ele vem trazer para os nossos heróis, né? Pode ser de fundamental importância nessa luta aí, já que o Monark tem muito poder em mãos, apesar de não ter tanta inteligência, ele ainda assim pode causar muito estrago ali, e vemos nesse episódio que ele começou a formar uma aliança muito perigosa. Então, a ajuda do Surran pode ser importante, mas para o final da temporada, acredito que talvez chegue algum reforço ali e ajudem nossos heróis, né? Assim espero, mas temos que aguardar. Outra coisa que vimos foi também que os nossos heróis foram atrás do Felix para descobrirem, né, o porquê que ele fez aquilo e tudo mais, mas a mãe dele conseguiu escondê-lo muito bem, né? Mentiu ali para a Ladybug e para o Cat Noir, falando que ele não voltou, não retornou, e o Cat Noir e a Ladybug até pararam um pouco de suspeitar, achar que ele é totalmente culpado, pensaram também que ele pode ser vítima, né, do Monark. Claro que não é isso, mas ele é muito esperto e ficou escondido lá, e vamos ter que esperar e aguardar ver o que ele vai fazer com esse Miraculous do Pavão, se ele vai utilizar os poderes dele ou se vai manter apenas com ele ali escondido. É esperar, aguardar e ver. Mas não foi tão mostrado assim, só mostrou ali ele pegando o Miraculous do Pavão e o Kwame saindo e falando, você é meu novo mestre, alguma coisa parecida com isso, né? Mas vimos que a mãe dele também está envolvida no caso, né? Não é somente ele. Ela sabe das coisas também. Outra coisa foi que o Adrian começou a notar um pouco mais na Marinette o quanto ela é importante na vida dele, o quanto ela influencia positivamente na vida dele. Então isso é muito legal. Ele até ligou para ela estava pensando em desistir, né, dele completamente, falando ali com a Alia, numa conversa mais íntima com ela, pois ela é uma heroína, tem que focar nisso, tem que esquecer completamente o Adrian. Ela se sente culpada, né, de ter pensado no Adrian para entregar o Miraculous do Cão, e isso causou todo o problema, né, pois o Felix conseguiu enganá-la muito bem, e ela falando que não conhece tão bem o Adrian assim. Eu acho bem sensato, apesar da Alia falar que não é verdade, que ela conhece e tudo mais, mas eu acredito que sim. Você não conhece uma pessoa simplesmente por estudar com ela, e ela não convive tanto assim com o Adrian, então é muito legal dela pensar assim, né, de não conhecê-lo ainda tão a fundo, a ponto de confundi-lo, né, com o Felix. Claro, o Felix conseguiu atuar muito bem, mas se ela gosta realmente da pessoa, ela poderia suspeitar de algo, e não aconteceu, né? Ela não suspeitou de nada, entregou para o Felix com muita tranquilidade o Miraculous do Cão, acreditando que era o Adrian, e se enganou com isso, né? Mas foi só o Adrian ligar que ela logo ficou daquele jeito, né, que estamos habituados, toda perdida lá, e vimos ele tentando se aproximar um pouco mais dela, né, ser mais simpático com ela, na chegada na escola ali, com o passar do tempo, ele tentando, mas ela sempre tímida, tentando se afastar também, e a Alia sempre muito triste com isso, né, tentando ajudá-la a os dois se aproximarem mais, mas sempre fica nessa vagarosidade toda. Então é muito devagar, e esse relacionamento deve demorar ainda a acontecer e se desenvolver, né? Temos que esperar também. Na escola todos ficam sabendo, né, que a Alex teve que partir, e eu achei que eles criariam uma historinha, né, falando de alguma coisa que aconteceu com ela, que ela teria que se ausentar, tudo mais, mas não. Falaram a verdade, que ela se ausentou para ajudar os heróis, né? Tanto o Cat Noir como a Ladybug. Então foi legal, foi interessante, né? A verdade sempre é importante. E eles decidiram contar a verdade. O pai dela foi até a escola e disse toda a verdade para a turma inteira. E vimos a reação ali de algumas pessoas, né? Claro, a maioria ficou triste com isso. Algumas nem tanto, como a Layla e a Chloe. Claro, não se importaram tanto assim. Mas é uma perda, né, de uma integrante importante ali do grupo ali da escola. Ela, claro, não tem tanta participação assim, a gente não está habituado a acompanhá-la diretamente, né, mas ainda assim ela vai fazer falta, pois ela é uma personagem muito divertida, muito legal, né, competitiva também. A rivalidade dela ali com o Kim é muito interessante, um querendo ganhar do outro, então é sempre legal de ver. Mas dessa vez ela teve que partir e sua ausência com certeza será sentida. Daí diante o episódio segue, o Monark fica um tempo sem agir, simplesmente planejando as suas coisas, né? Então ele não ataca a cidade de Paris. Os nossos heróis ficam até entediados ali, pois não tem muito o que fazer. Mas logo que a mãe da Kyoko aparece, conversando com o Gabriel Agreste, né? Ela é a Tomoe Tsurugi. Ela estava conversando, o Adrian até vislumbra, né, a conversa quando está descendo a escada lá da sua mansão. E logo depois ela aparece já akumatizada como Ikari Yosen, com o poder da multiplicação, o que surpreende ali nossos heróis, já que ela não é assim tão difícil de derrotar, mas da primeira vez necessitaram do Miraculous do Dragão, a Kyoko utilizando para derrotá-la. O Cat Noir incentivou a Ladybug falando que eles conseguem sozinhos, pois antes dela distribuir, né, os outros Miraculous, eles conseguiam se livrar do akumatizado, só que não esperavam do poder da multiplicação, né? O Gabriel Agreste com certeza deu a ela, ou emprestou a ela, o Miraculous que multiplica, né, que é o do rato, e ela utilizou muito bem, causando um grande estrago ali
por toda Paris. Foi uma batalha realmente muito difícil, muito complicada. E nessa batalha me pintou uma dúvida muito significativa, né? Pois a Ladybug consegue destruir, né? Fazer com que a Tinoa destrua uma das espadas de uma das cópias ali da Akumatizada. E eu gostaria de saber se destruindo uma das espadas resolveria, né? Não necessitaria destruir todas, já que ela estava multiplicada, pois eu não sei se há uma cópia original e os outros são apenas vertentes, ou se cada cópia pode ser considerada a personagem principal realmente, né? Só que dividido. Então, é um ponto fraco ali, pois o Akuma estava na espada, então se destruísse qualquer espada de qualquer cópia, ela perderia. Então, ela cria mais desvantagem, apesar de criar também mais destruição, mais poder, mais dificuldade. Ainda assim, ela aumenta a sua fragilidade, pois derrotando apenas uma cópia, todos acabam perdendo. E foi isso que aconteceu. Então, eu não entendi direito ao certo se é isso ou não. Se destruindo um, acaba com todos, pois isso facilita bastante a batalha. Mas acabou que foi isso que aconteceu. Então, eu gostaria que deixasse aí nos comentários uma explicação mais lógica ali para essa batalha em específico, né? Porque que destruindo uma única espada, todas as outras cópias desapareceram e o Akuma foi removido. Então, é uma explicação que eu gostaria de ouvir aí dos fãs mais assíduos que entendem um pouco melhor do que eu. Logo depois de ser derrotada, a Tomoe Tsurugi falou com o Gabriel Agreste, né, pelo telefone, falou de algum protótipo, alguma coisa assim. Não entendi ao certo, talvez iremos saber mais pra frente. Logo depois tem o lançamento desse anel tecnológico que o Adrien e a Layla até participaram como modelo ali, né? E esse anel é uma junção ali das duas famílias, né? Dos Agreste com os Tsurugi, né? Essa tecnologia nova que diz ajudar ali até os cidadãos, né, de Paris, né? Informar se está tendo ataque de Akuma ou não. E outras coisas mais, né? É um anel até interessante, mas não sei, pode ser algo perigoso, né? De ficar utilizando aquilo, pois é uma invenção do próprio Gabriel Agreste. Ele pode utilizar aquilo ali com algum intuito e temos que esperar e aguardar, ver se esse anel vai ter algum significado, alguma importância na batalha contra os nossos heróis. Acredito que sim, mas temos que esperar para ver, né, qual é a utilidade dessa tecnologia, dessa nova tecnologia que ele, junto com os Tsurugi, né, desenvolveram. Vamos esperar e aguardar, mas é interessante. Na apresentação, né, dessa tecnologia, o Adrien informou, né, que desistiria de ser um modelo definitivamente, ele não quer seguir isso. O pai dele entendeu e aceitou, não foi contra isso. Também achei um pouco estranho, mas ele tá deixando o Adrien um pouco mais solto, mais livre ali, né? Vamos ver se isso é positivo ou negativo, pois agora o Gabriel está focado com certeza em outras coisas. Temos que ver também se o Monark vai formar, né, uma nova legião, uma nova equipe ali, entregando os Miraculous que ele conseguiu, né, para ter mais pessoas, né, para ele não utilizar sozinho, já que vimos que ele tem muita dificuldade por conta do poder ser imenso e ele não suportar. Então talvez ele forme e distribua, assim como ele deu ali para a Tsurugi, a da multiplicação, ele pode entregar também para outros personagens que podem surgir, se aliar ao Monark ali, ao Gabriel Agreste. Claro, não é algo tão simples, tão fácil, pois às vezes ele tem que revelar sua identidade como sendo Monark. Então só pessoas realmente de muita confiança, muito próximas dele. Então temos que esperar e aguardar se ele vai formar essa legião aí, né? Ele já tem um pouco da Layla ali com ele, sendo um suporte ali, né? Para tomar conta do Adrien. Agora veio a Tomoe também, Tsurugi auxiliando ele, já que ele perdeu a Natalie. E talvez ele se una com demais personagens ali para auxiliá-lo e ajudá-lo, né? Nessa batalha contra os nossos heróis, já que ele não tem tanta capacidade assim. Então temos que esperar e aguardar. Mas foi um episódio mais simples assim do que o primeiro, em relação ao primeiro, é claro. O primeiro teve muita coisa, viagem no tempo e tudo mais. Já esse foi bem mais tranquilo, mais calmo, e vamos esperar e aguardar a continuidade da temporada. Mas eu curti bastante. O primeiro episódio, claro, me chamou mais atenção, né? Coisa de viagem no tempo, a participação da Bunnyx e tudo mais. Foi muito interessante, muito legal, todas as batalhas, todos os confrontos. O segundo foi um pouco menos, a repetição do Akumatizado também perde um pouco, né, a qualidade do episódio, apesar dela utilizar o poder da multiplicação, que é algo novo, né, um Akumatizado utilizar um poder de Miraculous, mas ainda assim é uma repetição, então perde um pouco a graça. É sempre bom ver algo novo. No primeiro lá não teve um Akumatizado em questão, a batalha foi contra o próprio Monark, então isso deu um engrandecimento para o episódio e por enquanto é o melhor da temporada. Mas ainda tem muita temporada pela frente, muitos episódios, com certeza aquele primeiro não será o melhor da temporada, assim espero, né? Gosto sempre de surpresas e espero que a temporada vá evoluindo com o passar dos episódios e vamos esperar e aguardar e ver o que o Monark nos apronta, né? E o que os nossos heróis vão fazer contra ele, se vão conseguir, né, roubar um por um dos Miraculous de volta. Será também legal de acompanhar toda essa jornada. Vou ficando por aqui, espero que tenham curtido, tenham gostado. Deixa um like caso tenha curtido, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, pois me ajuda bastante. Muito obrigado e até a próxima!